Aqui é Lígia Franklin de Oliveira, coordenadora da Terra de Rudá. E eu venho conversar hoje sobre o arcano do tarô de Rudá dessa semana. Para quem não nos conhece ou conhece há pouco tempo, nós temos, na Terra de Rudá, nós criamos um tarô baseado no mito Tupi-Guarani de Guaraci, o Sol, Jaci, a Lua e Rudá, a força do amor entre eles, e na verdade entre tudo. É um mito lindíssimo. E toda semana a gente faz um jogo para escolher um arcano que seja o inspirador do nosso trabalho pessoal ao longo da semana. Então, essa semana, o arcano que nós fizemos o jogo foi o arcano chamado Tristeza. É o arcano número 18. Oi, pessoal, obrigado pela companhia. É bom a gente estar conversando junto. Então, eu vou ler aqui o texto, vou mostrar primeiro o arcano. Esse aqui, ó. Esse arcano aqui, a luz está batendo um pouco, está refletindo. Essa é a imagem da tristeza, quando Guaraci, o sol, ele se coloca, ele se esconde atrás das montanhas. Ele procurava Jaci, ele estava apaixonado por ela e não conseguia encontrá-la. Aí ele ficou muito triste por causa disso. O texto no livro do Tarô de Rudá diz assim: Arcano 18, Tristeza. Guaraci procurava Jaci e não a encontrava. E ele ficou cansado e dormiu. Ele se recolheu de cansaço e tristeza, na verdade. Quando a tristeza nos visita, devemos acolhê-la. Podemos ser bons anfitriões, pois em seu trabalho a tristeza nos trará ensinamentos e o aprendizado da paciência. Quem a evita não é digno da verdadeira alegria. Faça contato com seu interior e descubra a origem e natureza dos seus sentimentos. Mergulhe. Esse é o texto do arcano. Bom, a gente tem socialmente, na nossa cultura, uma dificuldade bem grande de lidar com a tristeza, né, gente? Para a gente é muito impregnado a nossa educação de que quem tem sucesso é aquela pessoa que está sempre alegre, que está sempre com um sorriso atarrachado no rosto. E muitas vezes isso absolutamente não corresponde à verdade do que a gente está vivendo. E é como se a gente tivesse que ser reeducado até nisso, a poder expressar e se autorizar a viver o que verdadeiramente está acontecendo com a gente. E aí, quando esse arcano surge, é uma oportunidade da gente refletir sobre isso, assim. Bom, isso não é nenhum cultivo, né, sadomasoquista, muito pelo contrário, mas para o exercício da verdade que nós somos. Então, assim, para mim, pessoal, existem dois tipos de tristeza. A tristeza que eu chamo uma tristeza pantanosa e a outra que é a tristeza terra fértil, digamos assim. A tristeza pantanosa eu acho que é aquela que nos prende na vitimização. E a vitimização vai gerando em nós uma inércia, porque a gente é vítima, porque a gente está tão machucado, né? E isso gera uma impotência. Daí é igual pântano, a gente fica preso ali, ou presa, estagnado em relação às ações efetivas que a gente precisa ter para a nossa vida. Sejam as ações da gente se dar conta, as ações interiores, essas que fazem a gente se dar conta que, nossa, eu tô aqui, sabe, me vitimizando e, na verdade, me escondendo daquilo que eu devo assumir sobre mim e sobre a minha vida, né? Até isso fica obstruído daí, a gente só fica ali parado. Existe um filme muito antigo que eu adorei, que foi a primeira vez que eu levei a minha primeira filha ao cinema, fui ver com ela, A História Sem Fim. É muito antigo e é muito lindo. Nesse filme tem um momento muito marcante, em termos, eu acho assim, simbólicos do nosso processo emocional. Ele mostra uma cena que o cavalo do menino, que é o herói da história, cai dentro de um pântano. E ele não consegue sair, ele vai afundando. E a questão é que se o cavalo vai permanecendo na tristeza, ele não vai conseguir sair dali. Como na história ele não sai mesmo, sabe? Ele só vai afundando. Bom, então
é a tristeza que eu estou me falando aqui, é essa pantanose. Eu dei esse nome para ela, para minha referência, por causa exatamente da cena desse filme. Que só leva para baixo, para baixo, para baixo. Não tem fim isso, não é? Mas existe a tristeza que eu chamei terra fértil, ou simplesmente fértil, né? É que quando a gente vive uma despedida, seja por morte física mesmo, ou seja por separação de uma pessoa, ou até uma situação que acaba, né, na nossa vida, né? E a gente vive uma tristeza que eu acho que é muito genuína diante desse tipo de experiência, não é? Por quê? A separação, seja por morte física, ou seja porque algo acabou, uma pessoa foi embora, é sempre vivida como uma morte de algo dentro da gente. Isso é uma experiência significativa, né? Então, essa tristeza, ela vai ser decorrente de uma saudade, né, em relação àquilo que morreu, né, que emocionalmente está sendo vivido como uma morte. A saudade, gente, eu acho que é um sentimento envolvido no reconhecimento da importância daquela outra pessoa que morreu efetivamente em termos físicos ou daquela situação. Porque se a gente para pensar, né, se a gente viveu alguma coisa com alguém e terminou, é porque quando viveu estava muito bom. Se a gente estava num trabalho também, que a gente foi embora, eu me lembro quando eu fui embora de um dos meus trabalhos como médica no passado, que eu pedi demissão, num eu saí com muita alegria, porque ali estava envolvido várias outras coisas que me oprimiam. Mas teve uma outra parte da atividade médica que eu fiquei bem triste na hora que eu saí. Por quê? Porque eu tinha vivido ali coisas que foram muito importantes, tiveram uma representação de significado na minha vida. Então aquilo era uma morte, né? Então eu acho que essa tristeza, né, quando acontece uma coisa assim, é o reconhecimento da importância daquilo que foi vivido com aquela pessoa, naquela situação na nossa vida. É honrar aquilo. Imagina a gente passar indiferente pela vida toda. É uma aridez só, não pode, né? Então, mesmo até da morte física mesmo, quando a gente tem a consciência espiritual de que a morte faz parte de uma etapa da vida, a gente vai sentir saudade da pessoa, né? Então a tristeza vai ser uma forma da gente se dar um tempo emocional para reorganizar a gente por dentro e por fora a partir da ausência, vamos dizer assim, concreta daquela pessoa na nossa vida, né? Quando uma pessoa vai morar longe, a mesma coisa, né? Então, no caso de morte, e mesmo quando é uma despedida de alguém que a gente ama, que foi morar longe, por exemplo, eu tenho um filho meu e uma norinha, que são pessoas que eu amo muito, que moram longe, né? Eu tenho uma saudade que envolve uma tristeza nesse sentido, né? Mas sabendo que a nossa conexão existe e permanece, vai permanecer pela eternidade. Assim como existe uma conexão com todas as pessoas amadas que vão se embora, o amor vivido junto é eterno, é eterno. Não acaba nunca, gente. A gente precisa saber disso. E eu falo isso com uma certeza, porque eu já tive muitas experiências pessoais que me confirmaram essa eternidade do amor que a gente vive com alguém, o amor de verdade, sabe? Mesmo quando a morte nos separa, aparentemente. Bom, então, eu acho que quando a gente vive essa tristeza, é o tal luto que se fala, né? Que é o tempo necessário para a nossa elaboração pessoal verdadeira. Eu fico muito preocupada quando uma pessoa vive uma perda e ela, rapidinho, ela tá ótima, né? Eu sempre falo isso. E a gente precisa desse tempo. Então, a tristeza é fértil, né? Quando nós a vivemos tal qual Guaraci também. Isso é, quando em algumas situações a gente está triste porque algo nos aconteceu,
né? Às vezes que nos magoou, que nos machucou, que me tocou numa ferida interna da gente, né? A gente está triste. Agora, a tristeza, né, que foi o que Guaraci ficou triste, né, de não encontrar a Jaci. A tristeza sempre nos impõe o recolhimento, o silêncio, a introspecção. E é nessa condição que a gente vai ter uma oportunidade de perceber o que dentro de nós precisa ser descoberto. Porque provavelmente isso dentro de nós é o que gerou do lado de fora o acontecimento que nos magoou, que nos entristeceu. E aconteceu exatamente para a gente se dar conta. Então é exatamente como na história, no mito de Rudá aparece, né, quando o Guaraci se recolhe e ele vai dormir, ele está triste e daí ele vai sonhar e ele vai encontrar Jaci dentro dele. Né? No caso aqui é o aspecto feminino dentro dele mesmo. E a função, sabe, nobre, maravilhosa da tristeza é essa. A tristeza tem a mesma energia, essa tristeza fértil, que o inverno, quando a semente fica debaixo da terra, pulsando, esperando para brotar mais na frente, maravilhosa, linda, né? Na sua fertilidade, na primavera e depois chegar no verão. Então é o mesmo movimento, né? De ficar dentro para a gente encontrar o que nos falta para depois aquilo poder fazer com que a nossa vida floresça do lado de fora. Aí, pessoal, a tristeza eu acho que é o caminho de nos tornarmos mais inteiros de verdade, né? E por isso, né, a tristeza fértil, ela jamais deve ser negada ou reprimida por conta dessa postura social de que a gente tem que estar mostrando que a gente está ótimo, sabe, o tempo todo. Essa tristeza fértil é necessária e ela é nossa aliada para a realização daquilo que a gente sempre fala na Terra de Judá, que é o mais importante que viemos fazer aqui, que é manifestar a nossa inteireza. Tanto por a gente estar no momento da tristeza expressando o que a gente está de verdade, a gente não tem que explicar para o outro depois, às vezes outras pessoas nem entendem e até deixam de nos ajudar quando poderiam, porque estão achando que a gente está ótimo. O que mais vítima eu me sinto, ninguém me percebe, né? Isso acontece. Né? E, por outro lado, propicia me dar conta. Né? O que dentro de mim gerou essa situação que me colocou num lugar de tristeza, de frustração, de desânimo mesmo? Aonde isso, sabe, essa situação externa está conectada com algo interno que eu preciso ver para que eu fique mais inteiro, inteira ou mais livre. Então, a tristeza é essa aliada no nosso caminhar, né? No nosso seguir pelo grande caminho, né, dessa vida. E foi por isso mesmo que a gente fez, deixa eu pegar ela aqui para a gente terminar esse nosso papinho, né? Deixa eu ver se eu... Cadê ela? Aqui. A gente fez uma imagem bem bonita, assim, da tristeza no arcano do tarô de Rudá. Foi para a gente passar a reconhecer essa diferença em nós, quando é a tristeza pantanosa, quando é a tristeza fértil, e quando a tristeza for pantanosa, encararmos isso também. E quando ela for fértil, a gente honrar essa tristeza e vê-la como algo belo, na verdade, como algo bonito, e não aquilo que a gente tem que evitar e a gente rejeita. Lembrando que tudo que é sentimento, ou melhor, emoção rejeitada, leva consigo outras emoções, às vezes muito preciosas. Carrega, como se fosse uma âncora, lá para baixo das profundezas do nosso inconsciente. A gente vai empobrecendo, sabe, esse nosso corpo emocional, que é o que dá o tom, o sabor, né, daquilo que a gente vive. A gente considera uma vida bem vivida porque a gente está experienciando as coisas com cor, com colorido, com intensidades. Não é quando a gente está indiferente a tudo, não é mesmo? Bom, então, esse é o recado da semana do mito de Rudá,
para a gente compreender as nossas tristezas, valorizá-las e fazer delas uma ponte também para a nossa amplitude, porque nós somos amplos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia. E aí a gente segue, qualquer hora eu estou voltando aqui para conversar sobre outras coisas e ia sugerir, se alguém não viu a live, não acompanhou no dia que o Sérgio e eu fizemos pela Terra de Rudá, pelo início do inverno, tá aqui no Instagram, dê uma olhadinha. Ali a gente conversa bem sobre o significado do solstício de verão e de inverno, e esse não muda, esse significado se repete todos os anos. É bem legal a gente saber, tá bom? Um abraço e um beijo. Muito obrigada por estarmos aqui, tá bom?